Estou recebendo aqui a doutora Naira Scartesini Sena. Tudo bem, doutora? Tudo bem, já. Prazer recebê-la aqui, viu? Um prazer estar aqui também. Doutora, quando a gente fala sobre puerpério e pensa em uma mulher, em uma família que não tem noção do que é isso, não sabe o que é, uma mulher que não tem noção do que está acontecendo com ela, esse período pode ser ainda mais difícil? Pode, e é super importante a gente explicar o que é o puerpério. É uma palavra um pouco difícil, que nem todo mundo está acostumado a ouvir. Conversei, hoje eu estava no salão de manhã e as pessoas perguntaram, o que vai ter hoje no programa? E eu falei, toda empolgada, a gente vai falar sobre puerpério. Aí os rapazes viraram e falaram, puer o quê? O que é isso? Então, é uma coisa que a gente pensa que as pessoas sabem, mas às vezes não sabem, né? Exato, e quando as pessoas ouvem, elas fazem mesmo essa cara de ué. Então, vamos lá. O puerpério é o período que vem logo depois do parto. É o período que o corpo da mulher demora para retornar ao status pré-gravídico. Traduzindo, todas as modificações que aconteceram no seu corpo durante a gestação tem que voltar atrás. Isso é um corpo não grávido. Esse tempo que leva para isso acontecer é o que a gente chama de puerpério. Então, a gente acaba discutindo muito qual que é o tempo total. A gente sabe exatamente a hora que inicia, o puerpério inicia exatamente após o parto, mas ele vai durar quanto tempo, né? Afinal de contas, eu posso amamentar essa criança por mais de um ano e minha mama não voltou ao normal. Então, esse quesito é muito discutido na medicina, mas dá pra gente dizer que pelo menos ali 40 dias depois do parto é a parte mais aguda do puerpério, em que o útero está contraindo, a musculatura está se adaptando de volta no abdômen, e os hormônios e o emocional também estão borbulhando. Doutora, quer começar pelo aspecto biológico mesmo, físico, para depois ir para os hormônios, para as sensações, que é aí que pega fogo muitas vezes. Mas pensando especificamente nessa questão do corpo, eu me lembro, muitas mulheres me falavam sobre isso, as fisgadas, a sensação às vezes enquanto amamenta e principalmente parece que você sente as coisas meio soltas e depois voltando para o lugar. De fato, os órgãos estão se reorganizando? Sim, a gente tem uma adaptação até das cartilagens e dos ligamentos. Se a gente for falar do órgão mais recrutado na gestação, que é o útero, você pensar, ele vai crescendo lentamente durante os 9 meses para abrigar o neném. É óbvio que ele não vai voltar ao tamanho que ele era antes da gestação de uma hora para outra. Então, imediatamente depois do parto, esse útero vai contrair, ele precisa contrair para que essa mulher não tenha um risco de hemorragia depois do parto e tudo mais. Ele vai contrair até a altura da cicatriz umbilical, até a altura do umbigo. E a partir daí, ele vai contraindo 1 centímetro por dia, mais ou menos. Então, isso vai levar aí algumas semanas ou meses para que ele volte ao tamanhozinho de pera que ele tinha ali, ficava dentro do osso da bacia. E quando a gente amamenta, libera um hormônio que estimula a contração do útero. Então, por isso, durante o período de amamentação, às vezes a mulher sente um pouco de cólica mesmo. Doutora, existe alguma diferença nessa reação biológica do corpo? Se a mulher teve parto normal ou cesárea? A gente pode falar aí da recuperação dolorosa, dependendo da assistência ao parto, né? Então, se ela teve um parto normal, ela não passou por um procedimento cirúrgico, nem sempre recebeu uma anestesia. Claro que a recuperação do organismo pode ser mais rápida, mas isso tudo depende muito da assistência. A gente vê, eu estava comentando agora com as meninas fora do ar, a gente vê às vezes trabalhos de parto super longos, que duram 20, 30 horas, e essas mulheres não têm uma recuperação tão rápida. Então, não necessariamente a via de parto vai te dar um puerpério mais fácil ou mais difícil. E, além disso, vamos falar um pouco sobre o estado emocional da mulher, inclusive, doutora, se a gente sabe de todas as questões que envolvem a apologia à cesariana no nosso país, a gente sabe que lideramos os rankings de cesárea. Por outro lado, eu tenho visto muitas mulheres que falaram, vou ter parto normal, e que levantam isso como uma bandeira e por algum motivo não conseguem ter. A frustração atrapalha, inclusive, a recuperação psicológica, eu percebo. Queria que você falasse para nós sobre isso, doutora. Muito. Na verdade, eu acho que a gente tem que lidar com as coisas com bom senso, né? Extremismos, bandeiras, brigas, não é bom para nada. Então, a assistência médica está aí para, junto com a paciente, definir o que é melhor para aquele binômio, para a mãe e para o bebê.
não necessariamente o parto normal vai ser a melhor opção para todo mundo, bem como não necessariamente a cesárea. Então, o importante é que, e é justamente o que a gente estava falando fora do ar, é que essa paciente procure uma médica que ela tenha confiança, que ela tenha empatia, que ela se comunique com segurança. Porque assim ela vai saber que essa assistência médica vai buscar o melhor para ela, não necessariamente, enfim, o que for mais cômodo. Saber que se a sua médica ou o seu médico disser vamos ter que partir para cesárea, é porque você não vai questionar, você vai concordar, vamos partir para cesárea. Ou se ele falar, dá para esperar mais um pouco, você sabe que dá para esperar mais um pouco. É essa confiança, né? Exato, e a frustração tem sido cada vez mais frequente. A gente cria tantas expectativas que a gente não... perdeu o conceito de que o parto é um momento de chegada do bebê e a gente tem que estar feliz para recebê-lo, independente da via do parto que foi necessária ser optado. A paciente se frustra pela via de parto e isso acaba levando ela a um quadro mais grave de blues puerperal, que é aquela melancolia, aquele choro fácil que vem depois do parto, justamente pelas alterações hormonais. Vou te perguntar mais sobre o blues já, porque também se fala pouco sobre isso, né, doutora? Muito pouco. E que me parece que acomete a maioria das mulheres, já você me explica, mas ainda falando sobre isso, você acho que tocou num ponto que é muito importante, que é a chegada desse bebê. Eu me lembro que eu queria muito o parto normal, mas não pude. Então, na hora, a minha médica não estava perto, conversou com a equipe, vamos reverter para uma cesárea. Eu estava em trabalho de parto, estava tudo muito certo, vamos reverter. A minha médica ficou segura de fazer assim, eu tinha total confiança nela, mesmo à distância, e assim nós fizemos. E eu me lembro que na hora que eu estava me preparando para a cesárea, quis vir aquela frustração, sabe? Poxa, eu me preparei tanto para o parto normal, eu fiquei bonitinha em casa, esperando as contrações aumentarem, mas vai ser a cesárea. E daí eu pensei, peraí, eu quero curtir tudo da chegada do meu filho. Então, eu vou seguir o meu plano de parto, eu vou conversar com as minhas médicas e falar que eu quero amamentar assim que esse bebê vier, eu quero pegar ele no colo, eu vou fazer essa recepção e esse momento ser o quão mágico eu queria que ele fosse. Claro. Porque é um momento sobrenatural, é algo impressionante uma vida vir pra você. E eu me lembro do cheiro, da sensação, desses primeiros momentos, daquela amamentação ainda ali na sala de parto. Então, apesar da frustração querer vir, eu consegui controlar aquilo para viver esse momento tão importante. Mas é legal você dividir isso, porque muitas mães pensam assim, se eu não conseguir conquistar aquele parto normal que eu gostaria, eu não vou poder ter esse contato pele a pele na primeira hora, eu não vou poder amamentar meu filho, e não é isso. Você sim pode, mesmo numa intervenção de cesárea, se ela for necessária, fazer o contato pele a pele, quer dizer, o bebezinho pode ficar ali o tempo todo no seu colo, você pode amamentar ele durante a finalização do parto e logo depois do parto. Então, o acolhimento não muda. A via de parto não tem que definir o acolhimento. O acolhimento tem que ser o mesmo em qualquer via de parto, porque é a chegada de uma vida, é isso que nos importa. Eu vou para o intervalo, doutora, e eu deixo ainda esse tópico para a gente voltar, porque o medo que eu tinha, que eu percebo que muitas mães têm, nesse momento, com algumas informações ainda desencontradas, mesmo para quem tem acesso à informação, é de que, poxa, se não for o parto normal, eu não vou conseguir amamentar, eu não vou conseguir... não vai ser humanizado se for a cesárea. Não, peraí. Dá para ser humanizado. A questão é, seja no Sistema Único de Saúde ou seja no particular, que você consiga, ainda que você chegue, quem vai fazer o seu parto, porque mesmo no particular, às vezes, não vai ser a sua médica ou o seu médico que vai fazer o parto, vai ser um plantonista, mas que você consiga procurar essa empatia, essa cumplicidade, para que o seu plano de parto seja respeitado. E eu imagino que isso seja fundamental para as próximas sensações. A doutora vai explicar daqui a pouquinho, eu vou para o intervalo e já volto, não sai daí. Doutora, eu fui para o break perguntando sobre essa questão psicológica e de sentimentos da preparação da mulher ali, naquele momento do parto. Isso faz diferença, principalmente para as reações nas primeiras horas pós-parto? Faz diferença. Então, se essa paciente entender que ela tem um antecedente depressivo ou de ansiedade na família, por exemplo, a minha mãe, a minha irmã tiveram depressão, ansiedade, ou se ela pessoalmente já teve esse quadro, mesmo que não muito grave, se ela identificar isso, vale a pena ela fazer um acompanhamento psicológico durante a gestação, porque a gente vai criando expectativas, enfim, vai construindo uma imagem de um puerpério que não necessariamente é o real, porque a gente tem pouca informação, principalmente no primeiro filho. E daí, isso cria um alicerce mais seguro para que essa paciente tenha, assim, como caminhar com segurança nesse momento de tantas instabilidades.
Doutora, vamos já para a questão dos sentimentos, para essas sensações e para as questões hormonais. Quando a gente fala sobre querer chorar muito, ou não saber, você tá ali com o bebezinho, com o amor da sua vida, você não sabe se você tá feliz ou se você tá triste, você não entende o que você tá sentindo. Várias mulheres já me relataram isso. É normal essa sensação? Super normal. É tão importante a gente falar sobre isso, Jaque, porque as pacientes se sentem mal. Nos primeiros dias, nos 15 primeiros dias, para ser mais exato, depois do parto, é normal você sentir uma melancolia, um choro fácil. É como se você tivesse uma inadequação, você não entende, você esperava aquele momento, mas você não se encaixa nele, né? Você lamenta, mas comemora. E isso acaba acontecendo muito pela perda da individualidade, né? Você tinha ali o seu roteiro, a sua vida, a sua independência. E quando o bebezinho chega, você perde essa independência e chega uma insegurança de será que eu vou saber cuidar? E isso é fisiológico, isso está estampado pelas alterações hormonais que a gente passa no pós-parto. Então é super normal, a gente fala tão pouco disso, a gente fala muito de parto, muito de anestesia ou não no parto, muito de amamentação. E daí essa mulher se vê inserida num momento que ela nunca ouviu falar. E ela fala, poxa, eu não tô normal. Isso não necessariamente é a depressão pós-parto? O que é o blues? Explica pra gente. O blues é justamente essa sensação de melancolia, de inadequação, é um choro fácil, inexplicado e que dura geralmente os 15 primeiros dias. Claro que não é um interruptor, não é assim, passou, tô ótima, no 16º dia. Mas é como se fosse uma neblina. Você não enxerga o horizonte à frente, então, conforme você vai se aproximando do 15º dia pós-parto, essa neblina vai se abrindo e você vai vendo a estrada que tem à frente. A depressão pós-parto não, é um quadro que se alonga por mais tempo, que essa mulher tem um descuido pessoal. E claro que a gente tem que entender que no puerpério todo mundo tem um descuido pessoal. Que isso fique claro, né? Exato, que isso fique claro. Mas é aquela mulher que, mesmo no momento que ela tem para poder tomar banho ou se alimentar, ela fala, não quero fazer nada. Isso não necessariamente implica num descuido com o neném. Depressão pós-parto... porque a gente sempre associa a mãe não querer ver o neném, não querer amamentar. Não é isso necessariamente, Isso chama psicose puerperal. E, graças a Deus, é muito raro de acontecer. O blues é muito comum, a depressão é médio e a psicose é muito rara de acontecer. Então, a mãe... Que nos filmes isso é tão intenso, né? Quando tem um filme como história da mãe que abandona a criança. Não é sempre que algo assim acontece, Não, isso é super raro de acontecer. Isso não é depressão, isso é psicose. A depressão pode acontecer, ela em geral não tem nenhum descuido com o bebê associado, ela descuida dela própria, mas não do bebê. E a reação da família em geral é assim, essa mãe tá com depressão, então vamos tirar o bebê de perto dela para não ter nenhum problema. E daí ela acaba se sentindo mais incapaz e se afundando mais naquela sensação ruim que ela tem. Mas a depressão também, como eu falei, não é tão frequente. O blues, sim, é muito frequente, ela só precisa de uma boa rede de apoio, de um bom parceiro, uma mãe, uma tia, uma sogra que a acolham, que entendam que isso é uma fase, uma transição, e ela vai passar por cima disso. Eu quero a dica para os maridos e para aqueles que ficam mais perto, geralmente ou é a mãe ou é a sogra que vai dar esse suporte. Por quê? Eu lembro que eu tinha uma sensação, e eu sei que muitas vezes já me relataram, que era algo assim. Ninguém me ajuda com esse bebê. Aí alguém vinha trocar e eu falava, deixa que eu troco, meu filho. Aí a pessoa fala, gente, é pra eu trocar ou não é pra eu trocar essa criança? Porque tá tudo desequilibrado, nem você sabe por que tá fazendo isso. Como que o marido deve se comportar numa dessa? Como ser uma rede de apoio, doutora? A rede de apoio tem que se preocupar em cuidar dessa mãe, não do bebê. Porque, de fato, quando você tira o leãozinho da leoa, ela fala, poxa, mas estão achando que eu sou incapaz de cuidar do meu filho? E eu estou nesse cenário porque eu quero cuidar do filho. Então, é aquela pessoa que tira o lixo da sua casa, que faz a comida ou que traz a comida para você, que varre a sua casa, que pendura a roupa no varal, que lava as roupas do bebê. Quer dizer, que prepara o cenário para que você atue como mãe da forma como você queria. Isso é o que a rede de apoio precisa fazer. Olha, eu me lembro, eu e minha mãe nós moramos longe e eu me lembro que eu ficava indo todos os dias, quando dava ela vinha, mas geralmente eu ia para casa da minha mãe nos primeiros dias, fiquei por uns 2 meses indo praticamente todos os dias. No começo eu achei que ia fazer tudo sozinha, aí passou uma semana e vi que não ia dar certo, aí comecei a ir e era exatamente isso. A minha mãe fala que ela foi trocar de fato o Davi, cuidar de fato do Davi uns 2 meses depois, porque nesse começo eu queria fazer tudo que era com o bebê e a minha mãe teve muita sabedoria em me dar esse espaço. Então ela levava comida na cama para mim, ela
fazia o que precisava com relação às minhas roupas e as roupas do Davi, preparava às vezes uma comida para o Caio, trazia todo esse apoio, mas deixava que eu cuidasse do Davi. Quando eu precisava, eu estava muito cansada, ela falava, deixa que eu faço dormir. Então, é uma questão de sensibilidade também de quem está dando esse apoio, né? Com certeza, até porque nem todas as mulheres são iguais, né? Algumas vão precisar mais de um apoio, outras mais de outro, mas é a sensibilidade da mãe, da sogra, do marido em estarem ali perceptivos de qual é a melhor atuação deles. Em geral, a melhor atuação é cuidando do entorno e permitindo que aquela mãe tenha estrutura para cuidar do bebê. E sabendo que se essa mãe está chorando, se ela está melancólica, isso não se relaciona com depressão necessariamente. Então, muitas vezes eles culpam, tipo, mas por que você está chorando? Você não queria ter... Eu tenho uma amiga que quis muito engravidar, e aí ela teve bebê, e ela me falou relatos de pessoas que falavam, mas você queria tanto ter esse filho, por que você está chorando agora? Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, e o cenário que a gente imagina, a frustração acontece porque o que a gente imagina, o que a gente vê nas redes sociais, não é propriamente a realidade que a gente vai ter todos os dias. E daí, obviamente, que ela, impactada por toda uma mudança de roteiro da vida dela, mesmo muito desejada, acaba ficando melancólica com mais facilidade com a influência química dos hormônios. Doutora, você tocou num ponto que é muito importante. Quando você segue algumas pessoas que são influenciadoras, que têm filhos, olha, você vai ter um piripaque se você não entender que a realidade é outra. Porque tem umas que já estão saindo ali para desfilar na semana seguinte que estão com filho e ainda falam, nossa, eu amamento, eu faço tudo. É outra realidade, é uma rede de apoio muitas vezes paga, tem babá, tem um monte de gente envolvida que a maioria das pessoas não consegue ter. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso que a gente idealiza. E eu queria entender, se a gente idealiza, as questões hormonais que já existem podem ser intensificadas? Como que funciona essa questão dos hormônios? Quando a gente fala de emocional, a idealização e a frustração não vão mudar a sua oscilação hormonal, mas elas vão te dar um alicerce muito fraco. Então, elas para vão lidar com essa alteração hormonal, né? Instabilizar o seu emocional. Por isso, as pacientes que têm esse perfil depressivo, que já tiveram antecedentes na vida ou que têm familiares que já tiveram, é importante que elas busquem apoio psicológico e emocional para construir o alicerce que a gente falou e elas conseguirem enfrentar o puerpério, que não é fácil para ninguém, é difícil para todo mundo. E nas redes sociais, às vezes você vê só uma foto, uma imagem. Aquela mulher pode estar tão machucada e tão sofrida quanto você, só que na imagem não transparece, porque tem muitas outras coisas envolvidas naquela imagem em si. Então, vale o acompanhamento psicológico durante a gestação, porque no puerpério imediato ele é difícil às vezes, você mal tem tempo para tomar banho, você não vai se permitir sair de casa para conversar com uma psicóloga, mas você já vai ter construído essa base. A doutora também é mãe recente, assim como eu, né? Mas quando eu ouvi alguns relatos de mães falando que não dava tempo para tomar banho, para lavar o cabelo, eu falava, aposto que é exagero. Eu falava, não dá tempo para lavar o cabelo. Ah, pelo amor de Deus, falava a mesma 15 minutinhos o cabelo tá lavado. Cuspi para cima. Cuspi, eu também, caiu aqui na minha testa, porque não dá. Tem momentos em que não dá para tomar banho, mesmo agora com eles maiores. O meu tá com 2 anos, o meu tem 1 ano e 5. 1 ano e 5. Ainda tem dias que é só a hora que o meu marido chega que eu vou ter tempo para esse banho. Então, quando a gente idealiza uma coisa e vai para a vida real, a gente também tem que aprender a lidar com essas emoções. Quando a gente vira mãe, quer dizer, eu imagino que todo mundo passe por isso em intensidades diferentes. Você para de julgar os outros. É verdade. Porque quando você ainda está grávida e não tem nenhum filho, né, aquele da sua barriga é o primeiro, você pensa assim, não, imagina, gente, como assim? Exagero. Exagero, vai ser tudo mais fácil. Eu mesma aprendi muito sobre blues passando pelo meu blues. Porque uma coisa é eu estudar no livro, a outra coisa é eu vivenciar a experiência. Sentir isso, né? Eu lembro que eu chorava e eu não entendia. Eu olhava o bercinho e falava, gente, por que eu tô chorando? Meu marido super preocupado. Eu liguei um dia para uma amiga psiquiatra e falei, eu não tô bem. Ela falou, não, você tá me ligando, você não tá bem mesmo, vem aqui. E eu fui no consultório dela e ela me deu uma aula sobre blues de uma outra ótica, né? Da ótica psiquiátrica mesmo. E eu falei, então eu tô segura agora, eu sei que eu tô passando pelo blues. E para mim foi muito claro que quando eu atravessei esse 15º dia, essa neblina começou a se abrir, como eu te falei, não de imediato. Mas ela começou a se abrir e eu fui vendo o horizonte e fui curtindo mais as coisas e assim fui atravessando. Doutora, pouco sono, a gente dorme pouco. Tem uma frase que é tão bonita que é assim, durma quando o bebê dorme. Ah, tá.
quando o bebê dorme durante o dia, é outra ilusão que você vai conseguir dormir junto com o bebê quando ele dorme. Parece que não dá pra fazer isso durante o dia, né? Tem outras coisas pra fazer, você quer ajeitar alguma coisa, tem visita chegando, você quer ter um café pra servir, é a rede social que você quer responder as pessoas que mandaram mensagem. É importante continuar tendo contato com o seu médico, com a sua médica, depois que esse bebê nasce? Sim, porque a gente nem falou aqui de um ponto que é uma dificuldade, um calcanhar de Aquiles no puerpério, que é a amamentação. E se você não tiver o apoio da sua obstetra, da pediatra, que também pode te ajudar bastante, você vai ficar insegura, vai sentir dor, porque amamentar dói, principalmente no começo, e vai falar assim, poxa, vou jogar tudo pra cima, né? Então, a médica sim faz parte da sua rede de apoio e ter o contato e essa comunicação vai te dar um centro e tirar as suas dúvidas mais básicas. E aí, o sangramento, quanto tempo vai durar? A menstruação, o sangramento é como uma menstruação que sai depois, poxa, quanto tempo vai durar? O que é aceitável para mim ou não? Então, esse contato com a médica te dá mais segurança. Vamos voltar para a questão fisiológica também, entender sobre isso, doutora, porque eu conheço amigas que tiveram tempos completamente diferentes nesse sangramento aí após o parto. Isso muda de mulher para mulher um pouco? Isso muda, isso se relaciona um pouco. A via de parto, se foi um parto normal, um parto cesárea, pode ter relação, por isso cada caso é um caso. Mas geralmente o aceitável é que até 40 dias depois do parto você possa sangrar. Claro que esse sangramento vai reduzindo dia após dia, ele vai diminuindo de intensidade, você não sangra 40 dias rios e ele vai se tornando muito, enfim... Eu falo que é tipo um fim de menstruação depois, exato, né? Exato. E, na verdade, o sangramento acontece porque o útero tem que contrair e refazer aquela camada interna. Então, essa execução de uma nova camada interna que faz com que esse sangramento ainda perdure. Mas se o sangramento aumentar de volume, se você se sentir fraca pelo sangramento, as pessoas falarem, nossa, você está meio pálida, anêmica, isso pode ser um sangramento fora do normal. E por isso, o contato com a médica é essencial para entender se essa sua realidade está normal. Doutora, eu vou pegar aqui as perguntas que vocês estão mandando enquanto eu converso com a doutora. Outra situação que tem acontecido, já ouvi várias mulheres falarem, e é um ponto delicado, após esses 40 dias, muitas mulheres ainda estão mexidas, ainda não voltaram totalmente ao normal. E o marido começa a cobrar, seja a atenção ou até mesmo as questões relacionadas aos dois e a questões sexuais. O médico, muitas vezes, pode também ajudar o casal, doutora? Esse marido precisa acompanhar essa mulher durante o pré-natal, mesmo que ele não consiga ir em todas as consultas, porque ele vai entendendo as modificações que vão acontecendo antes e se preparando para as modificações depois. Então, eu acho que o pai participativo... Se ele participa de tudo, ele já vai ter essa noção, né? Ele já tem esse feeling, exato, e a coisa caminha mais fácil. Mas, claro, tem casais e casais, realidades diferentes, é importante só entender que o retorno à vida do casal, à vida sexual, demora pelo menos 40 dias, né? Esses 40 dias iniciais do sangramento também funcionam para que o útero volte a contrair, fique pequenininho e diminua o risco infeccioso. Se essa mulher tem relação antes, ela tem risco de infecções oportunistas. Então, por isso a gente fala do resguardo nos 40 dias. A quarentena, né? Exato. E aí, doutora, o corpo da mulher, a partir desses 40 dias, já está pronto para isso? Para engravidar de novo? Para voltar à atividade sexual. Depois de 40 dias, ela pode voltar à atividade sexual se ela não teve nenhuma particularidade na história dela. Dependendo da amamentação, pode ser que ela demore meses ou até um ano para menstruar. E isso não é um problema. A amamentação influencia mesmo no funcionamento dos ovários. Por isso, às vezes, essa mulher pode engravidar de surpresa. Porque daí ela não menstrua e fala assim, estou confiando na amamentação. Então, a amamentação não é método contraceptivo, tá? Não dá para confiar na amamentação 100%. Então, acho que uma pergunta importante, e aí eu vi mulheres que já caíram nessa e acabaram engravidando. Então, aí a pergunta é, não está menstruando. Então, sei lá, 2, 3, 4 meses após ter o bebê, tá ali amamentando, não está menstruando. Não necessariamente isso é uma barreira, não significa que ela não pode engravidar, é isso, doutora? Não, ela sempre, depois dos 40 dias, vai retornar à vida sexual, precisa de um método contraceptivo, seja ele de barreira, como a camisinha, ou a pílula anticoncepcional, a injeção, enfim. Cada caso é um caso e tem N alternativas para você amamentar e usar a anticoncepção, ela precisa ser orientada pela médica, claro, mas nunca só a amamentação é confiável. Cuidado então, hein, que
Sei, um filho assim seguidinho, tem gente que quer. Eu acho que dá muito trabalho assim, tão seguidinho, né, doutora? Ó, chegou uma pergunta pra gente de Rondônia. Posso falar o nome dela? Não vou falar, tá? De Rondônia. Ela disse que é sobre a filha dela, vai que a filha tá assistindo também, né? Mas é uma preocupação de mãe. Ela disse que a filha dela tem 41 anos, tá grávida. Ela pergunta, pela idade, a minha filha pode desenvolver algum problema mais intenso no puerpério? Isso interfere, doutora? No puerpério não me vem nada à mente. Na gestação, sim, ela tem um risco maior de diabetes, de pressão alta, algumas alterações, mas no puerpério propriamente não. O que interfere no puerpério? Se essa mulher teve depressão durante a vida, ou se na família dela tem casos de ansiedade, enfim, questões emocionais, se ela já teve muitos filhos, se a gestação é de um bebê muito grande, ou gêmeos, ela tem um risco de sangramento maior no puerpério. Então, são casos não relacionados diretamente à idade dela, mas a eventos que podem ter acontecido na vida. Doutora, quando a gente fala a respeito das questões hormonais e até mesmo da questão dos órgãos, a questão física, uns 40 dias tudo deve voltar mais ou menos ao normal? Não. Tanto que as pessoas têm essa maldade, né? Vai visitar a puérpera ali com o neném no hospital e fala assim, gente, mas tiraram essa criança da barriga? Você já ouviu essa piada? A musculatura demora muito. Imagina que a musculatura se separa para permitir que o útero cresça e depois esse útero vai demorar dias para contrair, semanas. Essa musculatura não vai voltar de uma hora para outra. Então, aos poucos, conforme a gente vai fazendo nossas atividades do dia a dia, o músculo vai recebendo a informação de que ele não precisa mais ficar flácido, de que ele pode voltar ao normal. E isso não demora só 40 dias, demora mais tempo. Por isso, aquela discussão... Se ele recebe essa informação toda de que não precisa mais ficar flácido, né, doutora? Por isso, aquela discussão de o puerpério dura mesmo só 40 dias ou dura mais tempo. Algumas modificações são permanentes mesmo, né, no nosso corpo, mas a maior parte delas pode voltar a ser como era antes. Doutora, como você falou até a respeito da mama e da amamentação, a mama talvez nunca mais volte ao normal, né, dependendo do tempo que a pessoa amamentou. Conta isso pra gente, vai de mulher para mulher, vai de cada organismo? Uma modificação comum da mama que acontece com todo mundo, independente de amamentar ou não, é o escurecimento do mamilo e da areola. Isso acontece porque é uma preparação. A areola e o mamilo vão ficando mais grossinhos para permitir o atrito da amamentação sem tanta dor e eles ficam mais escuros. Isso independe, né? Ela pode ter amamentado por 1 ano ou por 30 dias. Exato. Então, algumas modificações também de tônus da mama, porque as glândulas trabalham muito, então ela pode sentir uma flacidez mamária depois que passa o período da amamentação, mas isso nunca pode ser um fator decisório em vou ou não amamentar. Os benefícios de amamentar, exato, se sobrepõem muito a essa questão estética que é muito sutil e que você tem N outras coisas para fazer para melhorar depois. Conheço mulheres, inclusive, que não tiveram alteração na mama, assim como eu conheço algumas que tiveram, então isso também vai ser particular, Isso depende muito mais do ganho de peso durante a gravidez do que propriamente da amamentação. Então, uma mulher que de repente engordou muito e depois emagreceu, independente de ter ficado grávida ou não, mas na vida vai ter uma alteração na flacidez maior. E como tá essa mama, né? Sim. Doutora, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, acho importante falar das questões hormonais e das sensações. Elas podem durar até quanto tempo? Quando eu falo do blues, eu estou falando de quanto tempo? Quando eu falo de sensações como, por exemplo, a depressão, quanto tempo ela tem que passar normalmente ou vai sempre precisar de um auxílio? Eu li um estudo recente que fala que pode durar até 1 ano, é isso mesmo? Então, o blues dura em média 15 dias. Você falou, isso é normal, não precisa procurar uma assistência psiquiátrica ou psicológica. Ele pode acontecer com todo mundo, mas claro, a assistência obstétrica, a sua obstetra vai estar lá e vai estar te acompanhando e entendendo se está normal ou não. A depressão não, a depressão sempre precisa de uma assistência psiquiátrica e de terapia, então, portanto, uma assistência psicológica também. E daí o prazo de duração vai depender do tratamento instituído. Em geral, precisa de medicamento, além de terapia e tudo mais. Então, é um diagnóstico, de fato. Chame a atenção se os sintomas melancólicos, o choro fácil, durarem além dos 15 dias. Daí é fácil da pessoa perceber, poxa, não está melhorando, está seguindo do mesmo jeito ou está piorando. Então, essa mulher precisa de assistência. Atenção a você, se você está me assistindo e é essa mulher, e se você é mãe, se você é amiga, se você é marido,
fique atento a essa mulher, porque os olhos se voltam tanto para o bebê e as pessoas esquecem essa mãe, né? Sensibilidade, acolhimento, eu acho que são as palavras-chave para cuidar dessa mãe nova, né? Dessa mãe recente. Doutora, eu tenho que finalizar. Cada puerpério pode ser de um jeito diferente? Claro. E cada experiência, cada gravidez também. Então, segundo filho não necessariamente vai ser igual foi o puerpério do primeiro filho? Óbvio que se essa paciente teve depressão, ela tem o mesmo risco de ter depressão. Mas no segundo filho, as suas expectativas já são muito mais alinhadas à realidade. Então, eu tendo a ver, na minha experiência profissional, que o puerpério acaba acontecendo de uma forma mais fácil no que tange o emocional. Expectativa e realidade mais alinhadas, né? Sim. Para quem quiser entrar em contato, www.drnaira.com.br e o Insta, @drnaira. Certo, doutora? Certo. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau.